Olá pessoal, sejam bem-vindos, mais um vídeo aí da nossa série sobre o Laravel. Nos vídeos anteriores a gente trabalhou com a questão do cadastro do usuário, login, logout do usuário. E um probleminha, ficou pendente naquela ocasião. Eu vou mostrar agora qual é a situação, e é a seguinte, ó. Nessa aplicação eu tenho um único usuário logado, na verdade aqui já está um outro problema, mas esse problema aqui ele vai ser parte da solução. Deixa eu organizar o código aqui, porque eu esqueci de apagar umas coisas e já vai funcionar. Mas não tem problema nenhum que tenha erro, melhor ainda. Beleza, está aqui o usuário, aliás, está aqui o formulário de login do usuário. Vou entrar com o usuário que eu cadastrei da última vez, para a gente compreender bem o problema. E aí, beleza, estou logado. Não faz sentido algum na aplicação eu ter isso aqui. Se eu tenho um usuário logado, eu não deveria permitir que a pessoa acessasse esses formulários, porque eles são inúteis no momento que você já está logado. Então, como eu posso fazer isso? Eu vou mostrar como a gente consegue resolver isso através de uma coisa chamada middleware. Deixa eu achar aqui na documentação. Deixa eu procurar middle. Aqui, beleza? Pronto, achei aqui os middlewares. E aí, o middleware, pessoal, de maneira assim bem direta, ele funciona como um filtro, inclusive está aqui, que é uma maneira de você checar algumas coisas das requisições que estão chegando na sua aplicação antes mesmo delas chegarem ao destino, E aí, se a gente observar lá no nosso código o que isso significa de fato, a gente tem um exemplo bem claro aqui que é no dashboard, O local adequado para verificar se existe um usuário logado ou não na aplicação não é dentro da função dessa rota, já na hora de executar a operação propriamente dita, que seria mostrar o dashboard para o usuário. Eu posso fazer isso antes, antes mesmo da requisição chegar no destino dela, eu posso filtrar, posso inspecionar, posso analisar algumas coisas, e é justamente usando esse recurso, os middlewares, que a gente vai fazer isso. Resolver esse problema que eu acabei de mostrar aqui no navegador, que é, se eu estou logado na aplicação, eu não devo acessar, por exemplo, formulário de login ou coisas dessa natureza. E aí, como é que eu posso resolver esse problema? Eu vou resolver esse problema através justamente dos middlewares, filtrando as requisições e etc. E aí, o primeiro passo que a gente precisa realizar é criar um middleware. Eu vou criar um middleware chamado de convidado, depois vocês vão compreender por que isso. Vou colocar esse nome, esse nome aí, e vou definir o middleware. O middleware ele está definido nesse local aqui, e para nossa surpresa, para quem ainda não viu essa parte middleware, lá dentro do HTTP, na parte middleware, a gente vai ter outros middlewares, que eu vou explicar e vai ficar bem claro o que eles estão fazendo aqui. Só que o nosso middleware, ele vem com a seguinte implementação. Ele tem uma função chamada handle. Essa função ela recebe dois atributos, dois parâmetros, digamos assim. A requisição propriamente, que eu preciso analisar, inspecionar, filtrar, ver o que ela traz. E essa closure, que é com esse nome aí, next. O que significa que eu vou aplicar esse middleware, mas quando eu aplicar esse middleware, o retorno dessa função vai ser passar a requisição para outros middlewares até que eu chegue no destino, já que eu posso ter mais de um middleware. Imagine que esses middlewares eles entram como uma camada de filtro, de inspeção de requisição, por onde você vai passar por vários tipos de filtros que você desejar na aplicação, até que eu consiga atingir de fato o objetivo que é, nesse caso do dashboard aqui, rodar o código que tem aqui dentro, executar a função propriamente dita. Mas voltando aqui para o nosso middleware, o que é que eu vou fazer de bem simples para a gente compreender o uso desse recurso? O que eu quero prevenir é que o usuário logado na aplicação acesse o formulário de login de cadastro, porque ele não vai precisar disso. Ele já está logado. Quando ele fizer o logout, aí o formulário de login deve aparecer para ele. Então, eu vou fazer isso através de um recurso muito simples. Primeiro, eu vou importar o auth aqui, que é o nosso facet, que permite checar se eu tenho um usuário ou não na aplicação. Então, eu vou fazer isso aqui. Se o retorno dessa função check for verdadeiro, significa que nós temos um usuário logado no sistema. E se nós tivermos um usuário logado no sistema, eu vou redirecionar esse usuário justamente para a página dashboard, que é mandando ele redirecionar para essa rota aqui, beleza? Feito isso, eu não acesso mais, eu não devo mais acessar o formulário de login ou cadastro de usuário, Só que essa é a implementação do middleware. Implementar o middleware não é colocar ele para uso, digamos assim, é utilizar ele. Como é que eu faço então a aplicação dele lá na minha rota? Eu vou tomar como exemplo a rota dashboard. E aí algumas coisas vão ser alteradas aqui. Em primeiro lugar, eu vou remover aliás, o exemplo eu vou
fazer para login, né? Acabei confundindo aqui. Então vamos recapitular o que eu estou dizendo. Eu vou aplicar isso na rota de login e depois vou aplicar isso na rota de registro de usuário. Por quê? Porque essas duas rotas aqui, elas apresentam os formulários. E, recapitulando para ficar bem claro, eu quero evitar que um usuário logado, nós temos um usuário logado na aplicação, esse usuário que vocês estão vendo aí, eu quero impedir que ele acesse esse formulário aqui, ou de cadastro. Impedir quando ele estiver logado. Então, aqui eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou aplicar um middleware, usando essa função aqui, tá? Da rota, né? E aí eu vou aplicar o middleware que vai ser o seguinte. Qual é o nome dele? Convidado middleware. Convidado middleware. Essa forma de usar a classe, pessoal, é para que eu possa pegar o nome dela, tá? Basicamente. E aí se eu vou fazer isso, eu vou importar essa classe aqui. Tá? Então ela está importada aqui e eu apliquei o middleware para login. Agora nós vamos ter o seguinte, ó. Eu vou para dashboard, estou com o usuário logado. Aí vamos supor que eu tente clicar em login. Tá? Quando eu clicar em login, ele não vai mais para o formulário. Ou seja, o filtro de verificação de usuário logado para não deixar ele acessar a página de login está funcionando. Mas register continua com o mesmo problema. Tá aí, o que é que eu vou fazer? Vou lá em register e aplico a mesma função. Tá? Então tá aqui, ó. Apliquei middleware e nós vamos ter o seguinte agora. Está logado, não acessa mais o formulário de registro. Vamos tentar de novo para vocês compreenderem. Ó. Não acessa mais o formulário de registro. Agora, quando eu sair da aplicação, tentar acessar o login, aí a coisa muda, né? Por exemplo, tá? Então, tá aqui formulário de login e de registro de usuário que não pode ser acessado para usuários que não estejam, né, logados no sistema. Tá? Aliás, que estejam logados no sistema. E aí eu posso fazer isso também para o post também. Tá? Então, eu vou aplicar o middleware aqui para o convidado. Tá? Então, se você fizer uma requisição que não seja via navegador para essa rota, se você já estiver logado, ele não vai deixar você, né, tentar fazer o login na aplicação. E aqui no register também não. Tá? Então, essas 4 rotas que eu marquei aqui, elas vão impedir qualquer tentativa de acessar login e o cadastro de usuário, seja para pegar o formulário, seja para, né, processar o envio dos dados, quando já estiver logado. Se está logado, acabou. Não tem para que acessar essas rotas aqui. Agora, essa sintaxe, né, de você passar o nome da classe aqui não é muito interessante, porque, assim, fica feio, né? E tem uma outra maneira mais interessante de fazer isso também. Que é o seguinte, ó. Lá no HTTP, né, no nosso HTTP, nós temos, além da parte middleware, nós temos um arquivo chamado kernel. Esse arquivo permite carregar todos os middlewares que a gente tem, ó, middlewares para web, middlewares para API, por exemplo. Nós temos aqui middlewares que podem ser, né, aqui em grupo, né, além, né, para o grupo de requisições para HTTP, por exemplo. E nós temos aqui uma coisa, né, que seriam esses alias, tá? Perdoem a pronúncia em inglês aí, tá? Mas o que é que eu posso fazer, tá, com isso aqui? Eu posso simplesmente definir um apelidozinho, digamos assim, para o nosso middleware. Eu vou chamar ele de convidado, né? E aí, quando eu faço isso, o que é que eu vou fazer? Eu vou botar aqui, tá, que os nossos middlewares estão nesse local e vou pegar o que eu acabei de criar. E vou pegar o nome da classe, beleza? Pronto, feito isso. Vai ser interessante agora porque lá na minha rota, ao invés de usar esse nome gigante aqui, tá, eu vou usar simplesmente convidado. Vejam só. Aqui, beleza. Convidado é o nome do middleware que eu estou utilizando. Será que funciona? Vamos ver. Tá? Não tem usuário logado, ele permite acessar. Eu vou logar com o meu usuário, que é o teste. Pronto, 23. Entrei aqui, estou lá na minha aplicação. Se eu tentar acessar o register, ele não permite novamente. Se eu tentar acessar o login, ele continua sem permitir novamente. E aí, beleza, né? Tá perfeito aí a criação do nosso middleware, tá? Para o usuário convidado. Eu posso também, se eu quiser, né, dando sequência aqui nessa ideia, né, de criação dos middlewares, eu posso aplicar um middleware que seja o oposto do middleware convidado, que seria o middleware para verificar se o usuário está logado. O que significa? Significa que eu posso, né,
retirar essa avaliação daqui, porque essa função, esse bloquinho com o if, ele é usado justamente para verificar se você está logado e permitir você acessar o dashboard. E aí, isso a gente já acabou de ver, né, que pode ser feito via middleware antes mesmo de eu chegar lá na minha rota. Tá? Eu posso criar um middleware novo? Posso, mas eu também posso usar o que o framework oferece. Tá? E aí eu já vou, né, deixar como exercício para você. Criar um middleware que impeça o acesso de usuário não logado a essa rota, assim como eu fiz para o convidado, que é o oposto, né? Impedir que o usuário logado acesse os formulários de cadastro e login. E aqui no dashboard você teria que fazer o inverso. Se o usuário está logado, deixa ele entrar. Se o usuário não está logado, não existe usuário, não deixa ninguém entrar ali naquela rota. Só que eu posso fazer o seguinte, ó. Lá na pasta dos middlewares, você pode ter se perguntado, e esses outros middlewares, o que é que eles estão fazendo aqui? Eu tenho dois que são importantes para essa videoaula aqui. O primeiro é esse, ó, Redirect If Authenticated, que significa o quê? Ó? Esse middleware é exatamente constituído da mesma maneira que o nosso, que o que eu criei, né, o convidado middleware. Só que nesse caso aqui ele vai usar um pouco mais de complexidade para avaliar se existe um usuário conectado na aplicação, tá? Então, se existir um usuário que está conectado na aplicação, né, se está logado, ele vai redirecionar você para o que ele chama aqui de página inicial. Tá? E aí, nós temos outros middlewares, aqui, por exemplo, o Authenticated, que ele vai verificar, tá, se o usuário está logado ou não na aplicação. Se o usuário não estiver logado, ele vai redirecionar você para login. Então, esse middleware aqui, ele permite testar, tá, se existe um usuário logado ou não na aplicação. De que maneira? Ó? Eu posso olhar lá no kernel. Tá? O Authenticated, eu posso usar ele através desse auth. Tá? E o nosso Redirect If Authenticated, que é o guest, convidado, ele faz o mesmo papel que o que eu criei. Né? Então, eu criei um middleware onde, na verdade, já existia um. Só que não tem problema, porque é interessante aprender como fazer os middlewares para que a gente veja como é que esses que já vêm pronto funcionam. Então, eu vou usar o auth aqui, tá? Para prevenir o seguinte, ó. Nessa rota dashboard, eu não quero mais deixar o teste de usuário logado ou não dentro da rota. Eu vou simplesmente colocar aqui a função middleware e passar o middleware que eu quero avaliar. Aí agora, né, esse auth aqui, ele faz referência a o middleware authenticated, que já foi definido pelo Laravel, e a gente pode testar ele na prática. Tá? Então deixa eu sair do sistema e vocês vão notar o seguinte. Ó. Se eu tentar acessar a dashboard, ele manda para login, que é justamente o que era feito antes com o bloquinho com if que a gente tinha aqui. Só que agora quem está fazendo esse papel é o auth. Tá? E aí você pode criar um middleware que faça exatamente isso que esse middleware aqui, que já vem pronto, faz. Já, né, o convidado, por exemplo, ó, eu vou fazer um teste aqui com essa rota, né, para mostrar mais uma vez que a gente pode usar tanto os nossos middlewares como os middlewares que já vem pronto. O que eu estou usando agora é esse, guest, tá? Aqui na rota para login. E aí esse formulário diz o seguinte, se você está logado, você não deveria acessar o login que eu estou acessando agora. Então deixa eu mostrar isso na prática. Botar um usuário aqui dentro do sistema. Logou. Pronto. Se eu tentar acessar login, ó, tá? Ele não vai permitir. Só que aí na implementação dele, ele vai tentar jogar o usuário para uma página chamada home, tá? Que aí já é uma outra história, a gente precisa configurar para onde ele deve ir. Então eu vou fazer isso agora, só para concluir o exemplo e deixar ele correto. E aí, né, deixa eu pegar aqui o formulário. Nesse local aqui, eu vou fazer essa pequena alteração no momento para deixar o exemplo funcionando, tá? Então tá aqui e vamos ver se ele volta para o local correto. Então, quando eu tentar acessar o login novamente, ó, não apareceu mais o erro, porque agora ele está redirecionando para essa página específica aqui. Então, eu fiz uma pequena alteração. Essa alteração a gente reverte depois, tá? Eu vou, inclusive, já deixar ela revertida aqui, para não esquecer, porque eu quero deixar o framework com os arquivos dele no formato padrão. E no nosso web.php eu vou deixar o middleware que eu acabei de criar, né? Já que ele foi criado justamente para ser usado. Então, é isso, pessoal. Com os middlewares, a gente consegue fazer coisas dessa natureza. Eu criei aí um middleware que avalia se eu estou tentando acessar, né, um formulário de login ou de cadastro de usuário quando eu já estou logado. E ele não permite fazer isso. Né? Ele vai tratar você como já logado e joga você lá na rota do dashboard. Então, é isso, né? A gente viu aí um panorama geral sobre o uso e criação dos middlewares e você pode ficar à vontade para fazer como exercício, né, o middleware que substitua esse auth aqui, que é o feito pelo framework. Então, até o próximo vídeo